Olá, tô aqui bem fanhosa, com uma voz bem horrorosa de final de 2024, para falar um pouquinho com vocês de 2025. Eu tinha prometido passar as datas de 2025, as datas dos eclipses, as datas das grandes conjunções, as datas mais atrapalhadas do ano, e fiquei toda enrolada aí com a semana de Natal e Ano Novo, e doente, e não consegui gravar para vocês, estou gravando só hoje, mas em tempo, em 2024 ainda, se minha voz durar até o final da gravação. Eu preparei um materialzinho para guiar a gente. O que acontece? Os planetas lentos, né? Netuno, Plutão, Urano e Saturno, que fica 2 anos e meio em cada signo, e os planetas outros ficam 30, 14, 12. Então, esses planetas têm um aspecto muito mais coletivo. Os trânsitos de planetas rápidos, Vênus, Mercúrio, Marte, eu costumo falar no trânsito mensal. Em uma plataforma que tem as minhas meditações gravadas e os trânsitos da agenda astrológica mês a mês. E hoje eu vou falar desses trânsitos mais longos, desses trânsitos mais raros, né, dos encontros que acontecem a cada 40, 50, 100 anos, e os aspectos nesses trânsitos. E mês a mês eu falo na plataforma dos aspectos mensais, né, desses trânsitos que nos afetam mais cotidianamente. Aquela coisa de quebrar carro, de cair internet, essas coisas mais cotidianas eu falo nos trânsitos mensais. As coisas favoráveis, as lunações, a lua cheia, a lua nova, então não dá para falar tudo do ano num vídeo só, senão eu fico 3 horas aqui com vocês, ninguém vai me assistir. Então eu vou falar desses trânsitos mais longos e dos aspectos históricos que regem esses trânsitos, que é assim que a gente estuda astrologia. A gente olha o céu, olha para trás, quando esse céu aconteceu, o que aconteceu nessa época, como é que a humanidade se movimentou e faz correlações com isso. Então, deixa eu pegar o material aqui para vocês. Ah, que bonitinho que eu fiz, gente. 2025, um ano de busca pela paz, de busca de equilíbrio entre o individual e o coletivo. E por que que eu coloco essa frase? Porque tem muito astrólogo aí falando que é o fim do mundo, que é a terceira guerra, a segunda pandemia, que vai ser o pior ano, e dá muito like, né? Dá muita visualização falar, colocar medo nas pessoas e falar de catástrofe. E eu não vim aqui para isso. O mundo para mim não vai acabar o ano que vem e a gente não vai sucumbir em guerras piores do que as que já temos. E a gente não vai também evoluir, vai ter uma grande transformação, e depois do eclipse todo mundo vai entrar na era de Aquário. Também não vou falar isso para vocês, porque isso também não vai acontecer. Então, não é sobre isso. Então, não é para fazer nem catástrofes, nem profecias aqui, é só para fazer correlações e, e tentar ter um aspecto mais individual e mais positivo um pouco, né, sobre a evolução da vida e para a gente planejar um ano bom, desejar um ano bom, desejar coisas boas. E os trânsitos que vão acontecer o ano que vem, quando eles aconteceram na humanidade, esses aspectos olhando para trás, foram anos bons, então nada me faz pensar que vai ser um ano ruim. Difícil para a humanidade, difícil, mas numa busca muito mais pela paz do que pela guerra, nos anos em que aconteceram esses encontros entre os planetas. E os eixos lunares que também regem os nossos karmas vão estar mudando no meio do ano e buscando esse equilíbrio entre a minha vida individual e a minha vida coletiva e o que é bom para todo mundo. Então eu quero pensar que vai ser bom. E quero que vocês pensem comigo que vai ser um ano muito bom e que a gente caminha em ciclos e tem anos que a gente, como humanidade, faz muita besteira e tem ano que a gente conserta um pouco das besteiras que faz. E esse é um ano que conserta um pouco das besteiras que faz. Olhando os aspectos do ano que vem, a gente tem uma correlação muito importante com o ano de 1989, 90, 91. Esses trânsitos que afetaram essa época são muito parecidos com o que vão acontecer durante esse ano. Então, esse ciclo de 36 anos kármico, essas conjunções raras, esses eclipses superpotentes, aconteceram bem parecidos nessa época.
e a gente teve bastante movimento nesse leste europeu, teve a dissolução praticamente de toda a União Soviética, a gente teve a queda do Muro de Berlim, a gente elegeu o Collor, né? A gente estava aprendendo a democracia, ainda estamos, 36 anos depois, fazendo besteiras e tentando ser um país democrático e difícil, né? Mas é bem parecido, o Brasil não mudou muito em 36 anos, e essas guerras e esses aspectos do leste europeu e da antiga União Soviética se repetem nessa tentativa de reorganização ainda dessa região cheia de conflitos com a guerra da Ucrânia e os outros países envolvidos. E a gente tem esse marco em 89, onde tudo isso perdeu potência e esses países todos ganharam autonomia. Então, me faz crer que a gente pode ter esperança no fim de pelo menos esse conflito. Então vamos lá, o que me traz essas ideias, datas por datas, para vocês gravarem. A gente começa o ano numa lua crescente, no segundo dia da lua crescente, hoje, dia 30, é uma lua, essa noite é uma lua nova. No dia 31 para o dia 1º, a gente está no primeiro dia da lua crescente, no dia 1º, a gente amanhece o ano no segundo dia da lua crescente. O céu vai estar muito escuro, a virada do ano não tem uma lua brilhante no céu, então a noite vai ser muito escura, a nossa mente não tem muita clareza. É um dia de plantar boas sementes, mas que essas sementes já estejam vindo de outros planejamentos, porque nesse momento a gente não tem tanta clareza, sobre o que a gente quer e como a gente quer fazer as coisas. E no ano de 89 também foi uma lua nova na transição de 88 para 89, e a gente teve a tragédia do Batomushi, aquele naufrágio na Baía de Guanabara, no Ano Novo, no Rio de Janeiro. Não estou profetizando que a gente vai ter uma outra catástrofe, vai ter um naufrágio. Estou dizendo que a gente teve uma lua escura, isso é ruim para a navegação. Nosso litoral está chovendo muito e eu não iria me enfiar num barco para ver fogos nesse ano novo. É isso que eu penso, só essa conclusão que eu tiro, né? Não é uma noite favorável para fazer isso, mas é uma noite favorável para vibrar muito pelo bem, pela humanidade, por dias melhores, para fazer rituais, para pedir por coisas boas. Esse recorte do tempo criado pelo homem não é um recorte ligado nem à natureza da Terra, nem à Lua, e nem ao céu, nem ao Sol, nem nenhum astro rege o nosso tempo. Foi um calendário criado para nossa praticidade humana, para cobrar imposto e funcionar como planeta, para unificar o planeta num calendário só. E mesmo os outros religiões e áreas do planeta que usam outros calendários funcionam no calendário gregoriano. Então, todo mundo, de alguma forma, vibra nesse dia por uma virada de ano melhor, por um ano melhor. Então, independente disso estar conectado ou não com a natureza e com a astronomia e com a astrologia, a gente está junto com toda a humanidade numa egrégora, numa energia de positividade, né? Isso é muito importante. No dia 21 de janeiro, a gente tem um alinhamento planetário. O que é um alinhamento planetário? Para a astronomia não é um evento tão importante, mas para você visualizar no céu, como cada planeta vai estar numa constelação seguida da outra, a gente faz um arco de planetinhas no céu. Para quem tem um telescópio, vai ser lindo de ver, porque a gente vai ver 9 planetas alinhados numa fileirinha no céu. E aí eles pegam essa filinha e começam a se juntar numa constelação só, que é a constelação de Peixes, onde a gente vai ter um mega eclipse no final de março. Então, a gente tem esse movimento de fila e reunião de planetas aí para um acontecimento importante. Mas para quem tem telescópio, para quem gosta de ficar olhando o céu, vai ser uma noite muito bonita. No dia 31, a gente tem um trânsito de Urano, e a gente já teve esse trânsito esse ano, porque Urano retrogradou e passou por esse aspecto quando a gente teve a catástrofe do Rio Grande do Sul, e teve esse aspecto em 1942, quando também teve a catástrofe no Rio Grande do Sul, a enchente. Então a gente tem esse aspecto repetindo. Não estou dizendo que vai ter outra catástrofe no Rio Grande do Sul, porque o céu no resto dos planetas não estão nas mesmas configurações que a gente teve em abril desse ano, quando teve o evento, abril, maio, junho, que a gente teve toda a tragédia do Rio Grande do Sul. Não vai estar tudo configurado exatamente igual, como teve em 42 e no começo do ano, mas Urano, que foi um desencadeador de catástrofes, está no mesmo aspecto
Isso pode trazer algum nível de tragédia com águas e chuvas e terras e deslizamentos e coisas assim, para algumas regiões do Brasil. Dia 29/3, aí eu vou colocar para vocês, a gente tem o mega eclipse, né? O mega eclipse. Por que que a gente tem um mega eclipse? Porque junto com o eixo norte-sul, onde acontecem os eclipses, o Sol e a Lua, que estão sempre nos eclipses, a gente tem Mercúrio, Vênus, Netuno e durante o eclipse Saturno entra em Peixes também, influenciando Júpiter, Urano e Marte, que estão em planetas que são regidos, estão em constelações regidas por planetas que estão dentro do eclipse. Ou seja, tudo está conectado ao eclipse do dia 29, todos os planetas estão envolvidos energeticamente. Peixes é um signo muito kármico, é um signo muito de finalizações, a gente está no ano 9, então é um encerramento de muitas coisas para as nossas vidas, para a humanidade. Então, é um fechamento, eu falo, passa a régua e fecha a conta do karma, e a gente vai ter esse momento de análise. Não recomendo fazer nada, viajar, nada nesse dia 29, a não ser pausar, se conectar e se alinhar com a sua própria alma. E eu vou mostrar para vocês como é potente este eclipse. Deixa eu pegar aqui para a gente olhar. Então, deixa eu só voltar aqui para o comecinho do ano. Eu já vou direto para o eclipse aqui, ó. Pá, pá, pá. Dia 29. Então, dia 29, o eclipse começa assim, todo mundo em peixes, no ascendente. Tem nó do norte, tem Vênus retrógrado, tem Netuno, tem Mercúrio retrógrado, tem Lua, tem Sol. E umas horinhas depois, a gente tem Saturno. Ai, meu filho. Entrando no eclipse, perto do meio-dia, ainda dentro do eclipse, ainda dentro do tempo do eclipse, Saturno migra e fica essa galera toda em peixes. Marte está no signo de Mercúrio, Júpiter e Urano estão no signo de Vênus, que estão dentro do eclipse, né? Então tá todo mundo envolvido nesse eclipse, nesse momento, né? O único apartado do eclipse é Plutão, que não se meteu no eclipse, graças a Deus, porque ele também não é muito bem-vindo. E esse é um aspecto muito importante, onde a gente praticamente começa o nosso ano, se a gente for pensar em dados astrológicos, onde algo realmente se renova e algo se alinha para começar um novo evento. Depois que Saturno entra aqui, logo alguns dias depois, aqui no dia 17 de abril, ele vai encontrar com o nó do norte, que é Arro, e aí tem outro marco histórico que eu vou conversar com vocês, que outro aspecto de, de... Deixa eu desligar aqui esse telefone. Astrológico que é ligado à, à tecnologia e a renovações e a ilusões e a inteligência artificial, e eu vou comentar já já. Então, vou voltar para cá, para onde a gente estava. Então, esse mega eclipse tão esperado vai depender muito de onde você tem peixes no mapa, mas para a humanidade é esse encerramento de ciclo por ser o 12º constelação. Peixes tem muito a ver com finalizações, é um signo de finalizações, é um signo de renascimento, né? É um signo de paz, é um signo de amorosidade, é um signo de compaixão. Então, que a gente consiga aproveitar esse eclipse e desenvolver tudo que tem de entrega de peixes, né? Que a gente consiga absorver essa energia de bondade, de sensibilidade, de intuição, de espiritualidade, de evolução espiritual que peixes vai oferecer nesse dia. Como a gente usa, eu falo, a gente vai renascer como terra, quem dera. Depois de passar por uma pandemia e nada quase mudar como ser humano, eu não acho que só um eclipse vai ter essa capacidade, mas é o que eu vou vibrar, é o que eu vou desejar. No dia 14, a gente tem a lua cheia e o outro lado do eclipse, né? Então, entre o dia 29 e o dia 12, a gente tem o que a gente chama de temporada de eclipse,
que é um momento que normalmente a gente não funciona bem como ser humano, porque a gente ainda está acomodando essa energia do eclipse, e aí vem outro eclipse, então é um período que a gente fica muito silenciado. Então é um bom período para você lançar coisas, vender coisas, programar coisas que você espera grandes resultados. É um bom período para você fazer uma jornada de autoconhecimento, é um bom período para você fazer uma jornada de meditação, é um bom período para você fazer uma jornada de reza e de promessa e de resiliência e de sadhana e de como você quiser chamar, para alcançar alguma coisa interna ou externamente. No dia 17, a gente tem essa conjunção de Saturno com Rahu, que quando ela aconteceu, foi a criação do YouTube, e agora a gente tem os aspectos definitivos da inteligência artificial, e quando a gente teve também em 1989, a gente teve o www, que é o início da internet, dessa compartilhamento de informações, né? Então, a internet, ela é um movimento que começa quando começam os computadores e os arquivos, mas, assim, definitivamente um sistema que desse suporte à internet como ela funciona hoje, também foi num ciclo parecido com o desse ano, então, acho que a tecnologia vai ter um avanço, de novo, muito grande e irreversível. Esse aspecto da WWW em 89 durou até 91, quando aí a gente começa realmente a criar sites e criar compartilhamento de informações e vira uma grande revista, né, e um lugar de buscas, e a gente começa a avançar tecnologicamente, ter e-mail e ter compartilhamento de coisas por e-mail, e aí começa todo esse rolê da internet, e esse vai ser um marco muito importante, né, que se repete de 89, de 2014 e de 2024. Então, acho importante a gente estar aceitando isso. Não estou falando que a gente vai ter uma outra saída. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com o que vem pela frente. Dia 5 de junho, a gente tem a troca dos eixos lunares. A gente teve um ano e meio aí de eixos em Peixes e Virgem. Os eixos lunares, eles andam em sentido contrário aos planetas, né? A gente faz um cálculo, eles estão sempre retrógrados, na verdade, eles são pontos de cálculo, eles não são planetas, né? Eles são cálculos, mas que para a astrologia védica eles têm energia de planeta e a gente olha para eles como entidades planetárias, energéticas, divindades e com toda a cultura védica envolvida nesses eixos lunares. Dentro da astrologia ocidental, os nodos lunares são os donos dos tempos, dos karmas, então cada vez que eles trocam de eixo, cada vez que a gente tem um retorno dos nossos nodos lunares, a gente tem uma renovação de contrato kármico, os assuntos mudam, e a gente veio de um eixo Virgem e Peixes, que é um eixo muito introspectivo. Então, a gente vem de um ano e meio falando muito de introspecção, de saúde mental, né, de saúde emocional. E a gente passa para um eixo que fala muito mais sobre individualidade, a minha vontade, o meu desejo e o coletivo vindo muito forte. Então, esse eclipse de março é o último eclipse ligado a essa energia de saúde mental e de conexão e de intuição e desse universo de Virgem e Peixes. Quando chega no segundo semestre, em agosto, a gente já vai ter esse novo assunto kármico para lidar, que é quem sou eu no mundo, qual o meu papel e qual esse rolê humanitário de Aquário. Então, a gente muda bastante um pouco desse lugar introspectivo para um lugar muito para fora, né? Como eu sou fora do mundo, esse lugar leonino, então, como eu me apresento, como eu quero ser vista, como eu entendo o mundo, como eu quero falar sobre mim no mundo, e Aquário, como eu me coloco no meio desse coletivo do mundo. Então, as coisas vão mudar bastante de energia nesse sentido dos eixos, e para quem tem no seu mapa natal os nodos em Leão e Aquário, vai estar passando pelo retorno dos eixos lunares, né, pelo retorno dos nodos lunares, que é um momento bem difícil, de muita ruptura, normalmente. Entre o dia 9 e o dia 12, na verdade, todo o meio do ano e até o outro ano, a gente tem essa conjunção, porque eles são planetas muito lentos, depois eles ficam retrógrados, depois eles se encontram, depois eles desencontram, depois eles se encontram de novo, e isso aconteceu justamente durante o ano de 1989 até 1990, que foi essa conjunção
de Netuno e Saturno. Eles se encontraram lá em 1989 no signo de Sagitário, que também é regido por Júpiter, mas é um signo mais impulsivo e é um signo mais ligado às questões de crenças e valores e questões filosóficas. E agora eles se encontram em Peixes, que é um signo muito mais kármico e de questões muito mais profundas. Então, e os nodos lunares, quando teve a queda do Muro de Berlim, também estavam em Leão e Aquário. Então, realmente tem muita coisa parecida com 1989, o que me deixou um pouco impressionada, mas de novo, os dois planetas dentro de um signo regido por Júpiter, mas dentro de Peixes dessa vez. Então, eu acho que a gente não vai ter as mesmas ações, mas com certeza os planetas, os países que foram envolvidos com as questões de 1989 estarão envolvidos agora com esse novo reencontro de Netuno e Saturno, que são dois planetas também muito de cobrança kármica. Então, Saturno é o rei do tempo, é o rei do karma, ele só vem. Ele fala que ele é o fiscal da receita, ele só entrega a conta, né? Quem fez a conta foi a gente. Quem está devendo para a receita, quem está com débitos e juros e pendências somos nós, né? E Netuno também fala sobre lugares muito profundos e desconhecidos de nós mesmos. Então, esse período vai desvendar muita coisa e vai ter muito essa busca de acerto de contas, né? Kármicas. Então, não sei se esses países que ficaram independentes e agora quase ficam dependentes de novo e vão ficar independentes, como eles vão se arranjar, né? E essa emoção de retomada, essa emoção de sensação de que as contas não foram bem resolvidas, né? Então, questões ainda da época da União Soviética que ainda não foram bem digeridas, karmicamente falando, voltam à tona. Então, a gente vai ter bastante movimento aí nesses países do leste europeu. E quando a gente entra nesse eixo Leão e Aquário, a gente entra muito em quem é o dono do mundo. E a gente entra muito nesse aspecto de quem quer ser o dono do mundo. Em 1989, os Estados Unidos se colocou como a única potência mundial, né? Então, assim, aqui sou eu a única potência mundial, a União Soviética se dissolveu e eu sou o bacana da situação. Agora não, a gente não consegue ver os Estados Unidos como essa única potência mundial. A gente consegue ver um grande envolvimento com a eleição do Trump e esses movimentos no leste europeu, mas a gente tem a China fazendo um grande papel de liderança mundial nesse momento, e esses aspectos kármicos também envolvem a China, e a China tem feito um movimento nesses últimos anos de buscar uma liderança por outros caminhos, né? Mesmo na Ásia, nos outros países da Ásia, na África. Então, essa liderança vem se sendo construída por vários aspectos. Então, a gente realmente vai ter muito movimento nesse sentido, e os próximos 3 anos a gente vai ter que lidar com essa. Na verdade, esse próximo, a partir da metade do ano que vem, metade de 2025 e 2026 inteiro, com esse lugar de alguém querendo se colocar nesse lugar leonino que eu sou o rei do mundo, né? Então, o mundo está aos meus pés. E o Trump adora, né, esse lugar de americanos mandam em tudo. Então, a gente vai ter um pouco dessa energia aí retomada. Dia 27/7, os dois que se entraram em conjunto começam, ficaram retrógrados. Então, acho que é uma época bem tumultuada aí de junho e julho, nesses aspectos mundiais. E os dois retrógrados puxam um pouco uma energia muito kármica. Então, a gente vai ter muita gente entrando nessa história e muito político velho. Eu acho muita política velha sendo retomada, um retrocesso um pouco de lideranças antiquadas, um pouco entrando aí na política, no cenário, e a população não gostando muito disso, porque Peixes é um signo muito humanitário, não é um signo de guerra, não é um signo que quer comprar guerra com ninguém. Mas o eixo Leão e Aquário quer sim comprar guerras e lideranças. E Saturno é um planeta que favorece um pouco essa energia da velha política. Então, a gente tem um movimento aí interessante para se pensar. No dia 23
de agosto e no dia 7 de setembro, a gente tem eclipses já no eixo Leão e Aquário, e a gente tem uma energia mudando nesses eclipses, são eclipses que movimentam diferente a nossa vida. Os eclipses de Peixes e Virgem foram eclipses muito introspectivos. As temporadas de eclipses, quem não se aquietou, adoeceu para se aquietar nesse ano de 2024. Então foram períodos que todo mundo ficou muito calado e muito quieto, e não vai ser assim no segundo semestre de 2025. A gente tende a ter mais debate, mais discussão acalorada, né, e mais questões de opinião durante esse período de eclipse, né? Mais posicionamentos e discussões. Então, minha recomendação é não caiam nessa cilada, porque as energias às vezes nos carregam como manada, né, humana, e quando a gente vê, a gente está brigando com pessoas e com coisas que não tem necessidade de brigar, ou da forma que a gente costuma brigar. E aí, deixa eu mostrar os mapas para vocês de novo. O que que a gente tem? Deixa eu só voltar para o comecinho do ano aqui para a gente mostrar, para a gente ver como é que amanhece o dia 1º de 2025. Então, lembrando que em janeiro a gente tem assim, ó, bastante planeta esparramadinho, né? A gente está numa sai de uma lua nova e a lua vai estar em Capricórnio aqui no segundo dia lunar, caminhando para cá. Os planetas estão em casas confortáveis, mesmo Marte um pouco desconfortável, retrógrado em Câncer, mas esse Marte já está causando, já tem 2 meses, a gente já está meio que habituado a ficar doente, com baixas e altas de energia, né? E questões familiares nos desgastando muito, então não é novidade. E a gente começa o ano com essas casas todas ativadas, e lá no dia 21, que a gente tem esse alinhamento planetário, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para a gente ver que fica bem bonitinho aqui, ó. Esse eixo todo aparece no céu como uma curvatura: Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus, Saturno, Sol, Plutão, Mercúrio. Então faz um arco bem bonito no céu para a gente assistir. Dia 31, que foi a outra data que eu falei para vocês, de janeiro. Urano, onde ele está? Aqui, ó, em 29 graus, e ele começa a passar para essa faixa entre Áries e Touro, que foi onde foram as catástrofes, mas não está envolvido os planetas que estavam envolvidos no começo do ano. O que mais que a gente tem para contar? E aí, aquele eclipse que eu mostrei para vocês no dia 29 de março. Deixa eu passar por semanas aqui que fica mais fácil. Essa galera toda junta, que aí no dia seguinte a lua já está aqui para fora, fica mais fácil de ver o tanto de gente que tem. No dia do eclipse, eles estão espremidos em peixes, literalmente, tá? E espremidos com Vênus e Mercúrio retrógrado, né? Então, tem aspectos aí muito conectados com revisão de relacionamentos, de emoções, de angústias, de saúde mental, de coisas que estão guardadas e precisam urgentemente ser resolvidas, muitas desilusões e ilusões, porque a gente está no signo das ilusões e das desilusões, né, dos sentimentos avassaladores, e muito nessas questões onde a gente coloca uma cegueira, né, emocional e não quer ver os problemas, e aí a gente tem um eclipse justamente para ver o que precisa ser visto, e se não for visto no dia 29, no dia 12, 2 semanas depois, a lua está aqui na frente, numa lua cheia, bem iluminada, junto com o nó do sul, que tem relação com os nossos karmas, tem relação com os nossos antepassados, com os nossos padrões, né? Então, aí é bem iluminada e trazendo mais clareza. Então, se empurrar com a barriga até março, chega ali, vai ter que resolver, né? As coisas vão ficar num nível de angústia muito grande.
as pessoas que estão passando por problemas emocionais, por depressão, por tratamentos, por ansiedade, por crises, por dificuldades na saúde mental, é, é uma atenção redobrada. Para quem tem pessoas monitoradas, né, ao seu entorno, tem familiares e pessoas com distúrbios psíquicos importantes, monitorem esse período que vai ser muito conturbado, perturbador para essas pessoas que estão em sofrimentos, porque é muita informação num campo de pouca clareza, certo? E os eclipses de agosto, deixa eu mostrar para vocês, que são bem diferentes. Cadê? Tá vendo? Aqui a gente tem Lua e Sol e o nó do Sul em Leão e o nó do Norte em Aquário e os planetas já bem distribuídos. Não tem essa energia de sobrecarga num planeta só. É muito mais tranquilo nesse sentido de saúde mental. Os trânsitos do segundo semestre, os planetas estão andando. A gente tem aqui, ó, de mão dada, Saturno e Netuno praticamente da metade do ano para frente, os próximos 2 anos e meio aí enquanto é, Saturno estiver em Peixes, ele vai estar muito conectado, e esse período dele em Peixes dura 2 anos e meio, e nesse período o Netuno não vai sair dali, então eles vão fazer essa conversa aí de bastante tempo, essa discussão entre eles, esses arranjos kármicos aí, que para a humanidade não foi nada ruim esse encontro em 89, tá? Apesar de ser muito, né, a história acontecendo, a finalização não foi ruim, foi uma finalização de um ciclo de muitos conflitos que se encerrou, mas a gente está falando de Sagitário, e agora a gente está falando de Peixes, e Peixes não tão assertivo quanto Sagitário, né? Sagitário é um cara lá com uma flecha muito mais assertivo que Peixes, que é quase uma moeba, né, para tomar decisão. Então a gente não sabe muito bem como é que vão se finalizar as coisas. Aguardemos e vamos torcer pelo melhor. Certo, pessoal? Deixa eu interromper os compartilhamentos para vocês verem minha cara de novo. E mês a mês eu venho contar sobre a lua nova, sobre a lua cheia, sobre os trânsitos dos planetas rápidos e os detalhamentos do nosso cotidiano, quando a gente pode planejar coisas boas, as nossas meditações, as nossas guianças durante o mês a mês, conforme o mapa se apresenta, tá bom? Eu peço desculpa mais uma vez por estar doente, mas eu acho que o recado foi dado, né? E eu espero no nosso encontro do dia 3 para quem é da plataforma, eu esteja um pouco mais clara da mente, com menos dor de cabeça e sinusite e gripe. Tá bom? Muito obrigada. Um feliz 2025. A gente se encontra, é, nessa jornada de buscar por tempos mais calmos, melhores, mais amorosos, mais, divinos e mais evolutivos. Muito obrigada.